Irmãos, que bênção, né? Então, não sei se vai ser talvez a nossa última parte da escola dominical nessa revista, vamos ver, né? Mas queremos começar esse momento aqui com um momento de oração, né? Um momento um tanto complicado, mas a gente também já deixa aqui, né? O deixa, né? O deixa. Se você tiver gripado, cidadão, se você tiver gripado, você fica lá para sua casa, você não vai andar para perto dos outros, né? Se você tem algum tipo de sintoma, você fica guardado para outro lugar, não fica perto dos outros irmãos, porque senão você complica a vida dos irmãos também, certo? Então hoje a gente não tem a live da escola praticamente por causa disso, né? Porque alguém não guardou, não foi obediente às normas, e aí assustou o cameraman pegou a câmera e mandou fora. Largou na chapada com medo, porque alguém não cumpriu as normas, né? Então cumpre as normas. Quero também já deixar aqui registrado o nosso agradecimento, né, aos anjos na noite, que esteve conosco lá na missão Resgate ontem, né? Teve uma turma grande, boa lá. E o risco mesmo ontem lá foi sobrepeso, né? Carne assada, uma mandioca, né? E muita tranquilidade lá também. Agradecer aos irmãos que terminaram o serviço da roçagem lá, né? Ontem foi muito bom, muita poeira e tudo, mas foi muito jóia, né? Também teve um momento, uma comunhão à distância, cada um na chácara capinando, limpando, né? Mas foi muito legal. Vou deixar aí nosso agradecimento aos meninos lá dos anjos. Bom, hoje, como a gente vai ter somente um momento da lição, né? A gente vai pedir a Sara para fazer uma oração por nós. E nessa oração vamos lembrar, né, que o Wagner do Veracruz está em casa, né? Foi muito bom, né? Foi uma resposta muito boa. A gente só precisa de avisar o Wagner que são chances de consertar a vida por aqui, né? Porque outra hora a gente vai ter que ir embora mesmo, não vai ter saída, né? Também de oração pelo Zé Eduardo, né? Que é o cunhado do Cedil, o irmão da Nilva, o esposo da Nilva, né? Que está hospitalizado, precisando das nossas orações também, né? Pastor Daniel Vieira. Né? Daniel Vieira é aquele grandão lá do café. Do café do Mutirão. O Tremendão. Hoje ele está em Planaltina. Está hospitalizado também o Daniel Vieira, né? Ontem a irmã Helena falou desse cara, mais de 50% do pulmão. Preto. Vem pra cá para a janela. Vou ficar na câmera. Vai não. Também oração pelos irmãos, né? O pastor Gilberto, né? O pastor Gilberto deixou lá na saia curta aqui, porque ele falou vir na semana aqui e ele estava aí com sintomas, né? Inclusive gripado, né? Aí aproveitou, o cameraman hoje já fugiu. A nossa violonista aqui, a irmã Ivana, também já fugiu, né? Parece que ele ia fazer os testes, né? Não estava sentindo gosto de comida e tudo, né? Então os irmãos oram por nós, né? Ainda bem que a semana eu fiquei mais na rua, então só um café rápido ali, Jesus já está cuidando de mim, né? Mas se eu pendengar, os irmãos oram também, né? Vamos, Senhor, fala, Senhor, não deixa ele morrer agora não. Amém? Vamos orar? Tem algum pedido de oração, Jonésio? Tá tranquilo? Pessoal da massa aí. Eu quero orar para agradecer, pastor. Meu cunhado também, ele já de início, ia ter internado na Gatão, teve um jogo dele, meu sobrinho teve ruim, agora jogando. E agora, graças a Deus, eles estão vendo, por tarde, eu fui lá. Amém. Eu preciso agradecer. Aí lembra, né, de orar pelo pastor Gilberto, né? Pela tia Marlene, que eu acho que também está fazendo exames lá, né?
A dona Miriam Monte estava passeando para cima e para baixo aí emagrece gordinho, né? Já estava gordo. Fica lá, né? Vai lá pedir a Deus para nos guardar. Se o Senhor não nos guardar, Amanda está restabelecendo a cirurgia. Amanda fez, também, né? Amanda fez cirurgia. Né? Fez cirurgia. Não, ela fez o teste. Ela fez também teste? Amanda do Fez teste. Giovanni? Está esperando o resultado. Nós estamos num momento tão delicado que assim, antes era tudo longe, agora é assim, vizinho, irmão, família, O Senhor está a gente fechando. precisa de muita graça, misericórdia, a cabeça está boa. Não, a nossa cabeça está boa. Na escola nós voltamos a trabalhar presencialmente a gestão da escola e um encontro que a gente teve, algumas pessoas saíram doentes. Né? Olha aí. Então nós voltamos a trabalhar em casa. Graças a Deus eu não tive nada, mas fui avisada porque a gente ficou Perto um do outro lá na reunião, né? Ficamos aí na quarentena. Essa semana a gente volta ao trabalho presencial. Então, e algumas pessoas muito ruins, assim, doentes, com teste positivo. E está perto da gente, está dentro de casa mesmo. Né? Então, a gente tem que orar e cumprir o que precisa ser cumprido. Você tem que trabalhar aí de forma presencial, né? Você toma os seus cuidados, né? Mas no momento que você sente qualquer sintoma, não é? Gripou. A gripe é do tempo. Não é nada, moço. O tempo está uma bagaça, né? Você já sai fora, já fica guardado, né? E vai ajudar os outros, né? Porque você não sabe se a gripe é do tempo, se ela não é do tempo. Que tempo que é? Depois daí, uma semana, a gripe não é gripe, é outra bagunça aí do Covid, pronto, você já complicou a metade da estrada. Então, vamos orar. Lembrando da tia Marlene que eu falei também. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, agradecendo pelo dom da vida, Pai. Te agradecemos porque, mesmo em meio a tantas lutas, o Senhor tem estado sempre fiel ao nosso lado, Pai, nos segurando, nos acolhendo, nos ajudando, nos dando autocontrole, ó Pai, e que nós não venhamos perder, ó Pai, aquele gomo do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, Pai, que nós possamos somente crer no Senhor, como diz a palavra do Senhor também, ó Pai, colocando em nossa mente somente aquilo que nos dá esperança, Pai, que nós possamos estar prontos a interceder, a ajudar aqueles que estão realmente precisando, ó Deus, que o Senhor esteja nos dando uma consciência realmente, Pai, do momento que estamos vivendo. Não vamos fazer vista grossa, Pai, mas também não vamos entrar em desespero, porque o Senhor continua no trono, o Senhor continua com o cetro na mão, Pai, que é um símbolo de autoridade. E todo domínio, ó Pai, está nas mãos do Senhor. Sei, ó Deus, que nenhum vai perecer se não for pela vontade do Senhor, ó Pai. E nós sabemos que a vontade do Senhor, ela é santa, ela é perfeita, Pai. Deus querido, que nós venhamos ter a compreensão, ó Pai, realmente da Tua grandeza, da Tua soberania, do Teu domínio sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. Pai querido, guarda, Pai, cada lar da nossa igreja. Guarda cada um dos nossos irmãos que estão aqui, ó Pai. Realmente que o Senhor nos dê proteção, pois a obra do Senhor tem que continuar, ó Pai. E sabemos que quem faz a obra é o Senhor, ó Pai. Mas se o Senhor ainda quer nos usar, que o Senhor nos dê tempo para isso, ó Pai. Deus de amor, em nome de Jesus, dissipa de nós, ó Pai, toda peste, Pai, toda praga, meu Deus. Pai querido, coloque em especial agora os nossos irmãos, o pastor Daniel, o pastor Gilberto, Marlene, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. E também agradecemos ao Senhor pelo livramento que o Senhor já tem dado a essas outras pessoas, ó Pai, que já passaram por isso, ó Deus. Como a irmã Dionésia disse, Pai, meu Deus querido, nós só temos que agradecer ao Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, Pai. E é por isso que estamos aqui, querendo render graças, louvores ao Senhor, porque até o último dia em que vamos vencer o nosso último inimigo, ó Pai, que é a morte,
nós vamos render graças ao Senhor, Amém. Pai, e sempre cultuar e adorar ao Senhor, porque o Senhor é o único digno. E vamos aproveitar a nossa vida, Pai, para testemunhar, ó Deus, quem é o Senhor, ó Pai. Que nós realmente possamos ser como cartas lidas pelas outras pessoas, ó Pai. E que nós possamos ser versão do Senhor, ó Pai, realmente para levar às outras pessoas o consolo. Muito obrigada por tudo. Seja conosco nesta escola. Nos ensina mais uma vez, ó Deus, aquilo que tem a palavra do Senhor para os nossos corações. Guarda a Raiele, guarda o Mateus, ó Pai. Guarda a minha mãe, meu Deus querido. Estamos passando por momentos que não são fáceis, mas em todos os momentos podemos ver a mão do Senhor. Amém. E eu obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olhem também pela irmã Ivana, né? Que a Ivana aproveitou a carona, aí beijou bastante à noite e tal, aí levantou e falou: já que tá todo mundo nesse esquema, não vou levantar nada. Beijou como, mas não domina. Magrelinho, nem Não. pega, né? Nem veste não pega assim. Irmãos, vamos então continuar aqui a nossa lição, né? Nós falamos sobre a última lição aí do capítulo, a nossa lição capítulo 17, né? O de número 17. Paulo, o missionário que deixou saudades, né? O texto, lá é o texto do Atos capítulo 20, versos 17 a 38, que já lemos com os irmãos, né? O versículo-chave é o verso 31, certo? Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de ademoestar com lágrimas a cada um, né? Então, nós falamos já do ponto 1, conduta irrepreensível, né? Do apóstolo Paulo. Falamos sobre a questão da humildade, né? Servindo ao Senhor com toda a humildade, com toda a humildade, inclusive, denotava ele não querer receber, ou também não se importar, né? Com todo o glamour que o povo hoje se importa de receber, né? Com os aplausos, com os títulos, esse negócio todo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo foi até acusado, já falamos isso na segunda carta aos Coríntios. Ele vai defender seu apostolado basicamente porque o pessoal está lá da igreja de Corinto até acusando ele de ser um falso mestre, né? Por não se posicionar, até recebendo financeiramente ajudas ou qualquer coisa assim. Então o apóstolo Paulo era muito tranquilo quanto a isso. Falamos sobre isso, né? Um homem que aprendeu a viver em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo lança uma frase no Novo Testamento, que eu gosto muito daquela que ele diz: se não te peço muito para tendo muito não me desviar, não te peço pouco para tendo pouco não te envergonhar. Eu gosto muito dessa ideia do Paulo, até reforçando também a questão da natureza humana, né? A natureza humana ela é miserável. Se der um lugar para a brecha do pecado, ela vai te empurrar para dentro desse buraco. É uma tentação, né? Essa questão da finança, né? Da posição social, desse glamour, né? Que o pessoal às vezes tem de não abaixar o seu nível, ou não ter um nível humilde, né? De viver, mas ficar se mantendo, né? Isso também é um pecado. Isso também é pecado. E o Paulo luta contra isso também, né? Aquilo que eu falei da última vez aqui sobre se adequar, né? Se adequar. O cristão ele tem um nível sim, né? Essa questão eu lembro de um testemunho do Colgate, quando a firma dele cresceu muito, né? E ele mandava sempre o dízimo para a igreja, e a secretária vai dizer para ele: olha, eu tenho certeza que ia mandar o dízimo da sua retirada, da retirada pessoal dele para a igreja. E ele disse: mas por quê? Toda a vida sempre foi, nunca houve esse questionamento. Não, porque melhoramos bastante as vendas, né? A sua retirada agora é grande. E ele disse: quanto? Aí falaram quanto, né? E ele disse:
Esse é os 10%. Então eu não quero que você manda esse cheque dos 10% para a igreja, não. Eu quero que você manda um cheque no valor dos 90%. Os outros 90% ficaram. E com esses 10% dá para mim viver e eu vivo com os 10%. Então isso é um cara humilde, né? É um cara humilde que vai se adequar e é um grande mordomo, né? Do reino de Deus, que entendeu que não precisava mais do que seus 10% para viver muito bem, né? Sem ter que correr o risco das tentações dos 90%. Tá? É um testemunho muito grande desse camarada. Os irmãos que estão aqui, tá? Que depois querendo participar, podem ficar à vontade, né? Já que hoje os irmãos que estão em casa não vão poder participar, certo? Ponto 2 é o zelo pelo ensino da palavra, né? Então, aqui você vai ter 3 fatos aí que merecem esse destaque, né? É o conteúdo da mensagem, é a abrangência da mensagem e também a individualidade na mensagem. Esse aqui é o ponto 2, né? Então, se você está seguindo a revista, são os 3 fatos aqui que vão merecer destaque aí na questão do zelo pelo ensino da palavra, tá certo? Então, no ponto 1 é o conteúdo da mensagem. Só lembrando aí, Flávio, se rodar 30 minutos aí de palavra, você já dá o grito. Que diz assim, o conteúdo da mensagem, Atos capítulo 20, verso 21. Atos 20, verso 21. Não é? Ok? Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? O conteúdo da mensagem. Então, o Zé Humberto, que é o professor da lição, ele escreve assim: o que Paulo pregava. Nesse relatório, ele declara a sua mensagem, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 21. Na carta aos Coríntios, afirmou: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, né? 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. O coração do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, 1 Coríntios capítulo 15, né? Verso 3 e 4. Então, Paulo declara a todos os missionários que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é a mesma, né? Não mudou nada. Todos, ou tanto a judeus como a gregos, e significa que o testemunho é para ser levado o quê? Até aos confins da terra, né? Atos capítulo 1, verso 8, né? Ele diz que nós temos que ser o quê? Testemunhas de Jesus, né? Até os confins da terra. Talvez seja nessa ideia, né? Aline, né? Está lendo lá o livro do C.S. Lewis, o Evangelho Puro e Simples, né? Talvez é nessa ideia que o C.S. Lewis também está escrevendo e entendeu bem, né? Sobre pregar o Evangelho de forma pura e simples, né? Um dos teólogos havia dito que houve poucas pessoas que pregaram o Evangelho de forma pura e simples, né? Um deles, ele acha que entende no Velho Testamento que é o seu Isaías, e entende que os outros dois devem ser o apóstolo Paulo e o Martinho Lutero, né? Então a gente também tem que buscar estudar a Bíblia, né? Para entender o Evangelho, a mensagem central do Evangelho, e pregar o Evangelho de forma pura e simples, né? Se teve mais gente, bom, esse teólogo pelo menos não citou, né? Mas essa é
o conteúdo da mensagem: arrependimento, né? Arrependimento do quê? Arrependimento da mente, né? É uma mudança de direção de vida, é uma mudança na natureza moral. É engraçado isso, porque quando esse conteúdo pregado pelo apóstolo Paulo, ele traz esse conteúdo, ele diz que o arrependimento, né, essa mudança de vida, ela atinge o conceito moral do homem. Então, aquele que se converte a Jesus Cristo, aquele que morre na morte de Cristo, moralmente, os seus conceitos e valores são transformados, né? Então ele larga de ser ladrão, de ser mentiroso, de ser prostituto, né? Ou de ser de qualquer outra coisa que é a nível moral, basicamente porque ele morreu e agora quando ele ressurge com as características da mente de Cristo. Uma vez acontecendo isso, né? Então ele está morto para essas forças da carne. Então a moral dele também ela é transformada, né? Por isso que o texto diz que aquele que roubava não roube mais, né? Roubar mais não é um esforço tão somente humano, né? No arrependimento você tem todo um esforço, ou na tentação, né, da carne, você tem todo um esforço que você humanamente tem que fazer, mas o que te garante que no final você não vai cometer toda essa ideia desse pecado e dessas atrocidades é o próprio Senhor Jesus Cristo, que estará, né, cuidando de nós e sendo imagem e semelhança em nós, e nós somos transformados à sua imagem. Então é isso que vai garantir. Se Jesus não fizer algo em nós, nada vai estar feito. Talvez isso também aponte o porquê muitas pessoas estão dentro da igreja, estão pecando e não mudam, né? Deus fala e eles não mudam, porque talvez também eles não tenham sido convertidos, porque Jesus Cristo também não está na causa, né? E também tem muita gente que às vezes fala, vai até para psicólogo, para psiquiatra, né? Não, mas eu faço um esforço, né? Talvez porque você não entregou a sua vida para Jesus, né? Porque o texto bíblico diz que não veio uma provação sobre-humana. Então, se não houve uma provação sobre-humana, significa que todas as provações, que todas as tentações, elas podem ser vencidas em Cristo Jesus, porque Ele já nos deu essa condição. Olha que negócio fantástico, né? Então você pergunta nessa manhã, né, nesse ponto, então o que eu posso fazer? Olha, você pode continuar firme com Jesus, dizendo não para o pecado e tendo convicção de que você de verdade entregou sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, né? E se isso aconteceu, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada que possa te destruir, né? Talvez é legal se você aí puder estar lendo o livro que o Carlinhos citou, do John Owen, né? E talvez esteja até dando uma lida nos boletins da igreja, que vão sair de forma bem esporádica da agora para frente, porque o povo agora não quer ler também mais boletim, né? Por causa da questão de internet aí. Nós vamos estar colocando uma série dos estudos do John Owen nos boletins. Inclusive hoje à noite já começa agora de manhã para os irmãos que estão aqui, não é? Os irmãos talvez terão uma melhor compreensão do que essas provações, do que são essas tentações, não é? Então o conteúdo é arrependimento e fé. Arrependimento é essa ideia de você reconhecer quem você é e de você não querer mais ser quem você é, mas se entregar em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus, a fim de que nesse ato sobrenatural do sacrifício de Cristo você possa morrer na morte de Cristo e você possa ressurgir também
na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se isso aconteceu, meu amigo, você está salvo, em Cristo Jesus. E aí você tem que viver sua vida prática para continuar sendo salvo em Cristo Jesus, como dizia o nosso professor Russell Shedd, santos e reticência, né? Santos que vivem continuamente uma vida de santidade, que são salvos e continuam sendo salvos em Cristo Jesus, porque agora é a época do sim, ainda não, né? E ele fala sobre que nesse conteúdo da fé, a fé ela é essa qualidade da alma, não é? Ela é um fruto também do Espírito Santo e não uma mera aceitação mental, não é? Não é uma afirmação positiva, não é? Como muitas pessoas acham que é. Primeiro a fé, depois a esperança, não é? Porque primeiro é um passo que a gente não entende bem, né? De tão somente crer, tão somente se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Isso é por fé, né? E aí há esperança. Então nós vimos já uma transformação em nossas vidas, porque nós estamos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E agora esperamos confiadamente nele, porque essa fé, ela existe em nós, e por mais que você não consiga explicar isso, você confia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, crê no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e tem convicção de eternidade. Isso é um ato sobrenatural, isso não é um ato natural, não é? Como muitas pessoas tentam fazer isso se tornar um ato natural, com confissões positivas, como um exercício da mente, né? Eu creio, é bom, não vai dar em lugar nenhum, né? Aí até um colega meu esse dia veio perguntar, né, sobre o pessoal que fazia essas confirmações positivas, sobre eu declaro, não, né? Jesus Cristo é o Senhor, Ele vive e reina eternamente. Ele nos encontrou em meio às trevas, Ele nos resgatou e nos transportou para a sua luz. Nós conhecemos a Jesus, essa é a base da nossa fé. Nós nos descobrimos pecadores e miseráveis, porque Ele nos fez nos descobrir assim. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, por isso não queremos ir lá mais. E tudo aquilo que é pecado e Ele traz luz sobre nós, sobre isso nós queremos ir embora dessa situação, não é? E é por isso que nós cremos e exercemos a nossa fé em Cristo Jesus, não é? Como muitos outros estudiosos já disseram, não é? Talvez o Mateus, quando for editar esse vídeo e mandar para os irmãos, ele até coloca o nome lá desse teólogo, né, que fala essa frase. Quando alguém pergunta se por que ele acredita nessas coisas, ele vai dizer: eu acredito nisso só porque a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, nisso eu acredito, porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque nós acreditamos em Jesus, acreditamos no arrependimento, acreditamos na fé. O porquê que essa é o conteúdo da nossa mensagem? É porque a Bíblia diz, porque ela é a palavra de Deus e nós cremos na palavra de Deus. Só isso. Não. Temos que ficar aqui brigando para tentar argumentar com o mundo porque da nossa fé. Não, é porque nós cremos na Bíblia, e a Bíblia é a nossa regra de fé, e cremos que ela é a palavra de Deus, e nós vamos ser guiados por ela. Por isso. Isso é fé. E isso para nós basta. Então muita gente ela tem aquela preocupação de o novo convertido, até mesmo pessoas que já estão antigas na igreja, eles têm a preocupação de trabalhar para Cristo, e às vezes não faz as coisas preocupado com o que alguém vai falar. Ontem eu estive com um rapaz no serviço e ele comentou sobre isso, que um dia ele ia ser um crente, mas na hora que ele não tinha certeza,
ia entrar e não ia sair, né? Aí eu falei para ele a importância ali caminhar com Jesus. O resto é... Ok? Irmãos, e aí? Ele diz sobre testemunhando sobre Jesus Cristo, né? Esse testemunhando sobre Jesus Cristo é algo natural, não é? Você não tem que fazer esforço humano para testemunhar Jesus Cristo. Você tem que viver a sua vida comum no lar. Marido, viver a sua vida comum no lar. As mulheres, né? Os jovens, as crianças, nós vivemos no meio de uma comunidade. E nesse viver, se Cristo está em nós, automaticamente vamos testemunhar sobre Jesus Cristo. É o normal, é o comum da vida do cristão. O cristão não depende de um esforço humano dele, né? Não, a gente sabe que isso vai ser cobrado de nós nessa vida cristã. Nós vamos falar não, né? Nós vamos falar não por conta de quê? Por causa do nosso relacionamento com Jesus. Nós não vamos caminhar para lugares que a nossa carne até, né? O gigante que precisa ser mortificado todo dia e tem que estar morto, porque se você der qualquer lugar para esse gigante ele vai se mexer, né? Mas isso vai ser feito porque Cristo está em nós. Nós precisamos nos aquietar nesse negócio e deixar ser transformado, não somente, né? Essa é uma mortificação. Paulo fala que briga com sua carne todo dia, né? E a gente precisa quietar, né? Isso aqui fica parecendo que o cara está fazendo um esforço sobrenatural para morrer. Não, mas nós morremos em Cristo Jesus, na morte de Cristo. Interessante desse aspecto é assim, quando você fala alguma coisa que não está muito coerente, ou que você faz alguma coisa que sai um pouco da rua, como se uma luzinha acendesse dentro da gente na sua parede, não é bem assim não, volta ali. Então assim, eu pessoalmente sinto assim, é como se o próprio Espírito falasse com a gente naquele momento, para aí, o certo aqui que não está muito legal, né? Então assim, eu creio muito nisso, que a pessoa que tem uma vida com Cristo, ela tem esse lado do Espírito Santo que ajuda a gente nas ações, sabe? Que vai moldando a gente assim, olha, isso aqui precisa melhorar, isso aqui precisa rever o conceito, isso aqui precisa de buscar ajuda para resolver. Como não, para mim é um ajudador mesmo, igual a Ele é. porque é isso que o senhor está falando, é infelizmente natural, né? Porque não precisa ninguém falar. A gente mesmo quando está errado, já sabe que está errado, porque está saindo do contexto da palavra. Então você consegue, às vezes, com isso, ter a chance também de ir corrigindo, melhorando. E não é um esforço, é natural a vida do cristão. O Owen vai trabalhar lá, hein? No livro lá, uma ideia de que na provação e na tentação se juntam duas coisas. Quais são as duas coisas que se juntam? Junta-se a tristeza e o desejo. O cara de início para caminhar para o pecado, de queda, ele fica triste. Porque ele sabe que aquilo não é o que agrada a Deus. E outra coisa que caminha junto com ele é um desejo desenfreado do pecado. E é assim que ele cai. Ele cai triste e desejoso. É engraçado que você consegue ver na fisionomia das pessoas, mesmo você não conhecendo no dia a dia, mas você sabe que ela é cristã e quando está no pecado, quando está longe de Deus, o corpo fala, né? Moço, como é que pode a fisionomia, o jeito de ser, né? A linguagem não verbalizada, né? Quer esconder, né? A pessoa quer esconder. O corpo da pessoa fala, né? Engraçado quando você vê na igreja, a pessoa tem um lugar que ela sempre fica, ela vai
vai pulando os bancos, devagarinho, quando aquela já está lá no finalzinho, depois nem vem mais. Né? Parece que quer esconder de Deus. Né? O pecado fala, né? O pecado ele fala. E é um pecado que ainda não foi consumado, né? A gente está falando de um pecado não consumado, a gente está falando de um cara em provação, né? O cara em provação, ele vai se entristecendo e vai desejando cada vez mais o pecado, e ele cai assim. Mas o fato de você ser provado não significa que você está em pecado. O fato de você entrar em tentação não significa que você caiu. Significa que você está no processo, né? E que você pode sair desse processo simplesmente vitorioso, né? Em Cristo Jesus. E muito melhor, a sua fé muito melhor. E o seu relacionamento com Jesus muito melhor. É legal esse estudo aí do Owen por conta disso, que ele vai dar uma ideia legal para a gente nesse sentido, não é? Então, o Paulo trabalha, inclusive ele só vai trabalhar os textos do Paulo, praticamente, não é? Mas é isso, a pessoa vai estar no momento de uma tentação, de uma provação, praticamente com uma tristeza e com desejos que precisam ser observados e vencidos em nome de Jesus. E ser testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus não é tão somente você sair, pregar né? Mas você ser o Evangelho, né? Muitas pessoas falam do Evangelho, mas não são o Evangelho. Então a pessoa que fala do Evangelho e não é Evangelho, ela é só uma pedra de tropeço para a sua comunidade. Mas uma pessoa que é o Evangelho, quando ele vai na sua comunidade, ele vai testemunhar de Jesus de todas as formas, né? Ele vai testemunhar com palavras, ele vai testemunhar com uma prática de vida, ele vai testemunhar quando as pessoas estão perto, quando as pessoas estão longe, ele vai testemunhar com os seus bens, né? Ele vai viver o Evangelho, como alguns dizem por aí, até de forma radical, né? Ele vai, Deus vai colocar ele em situações e ele vai sair dessas situações como Cristo sairia. Então, não vamos brigar com isso aqui, não. Né? Senão aí alguns irmãos vão falar assim, falaram isso aí porque eu não estava lá para me defender, né? Então, deixa o dia que você estiver por aqui e você sentir, aí a gente fala, você pode se defender, tá bom? Sim. Mas não tem graça, sim. Tá bom. Então 5 minutos para a gente terminar. Aqui, esse pessoal aqui, eles são duros com o negócio de horário. Fazer o quê? Então foi o primeiro ponto e o segundo. Vamos deixar assim então, né? Porque nós vamos entrar aqui no segundo ponto e a gente vai ter que andar bastante. Então não vai ter que andar muito, né? Mas é isso, o que o José coloca, né? Que o conteúdo da mensagem, então é o quê? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Isso é o conteúdo da nossa mensagem. Parece simplista. Não é. Não é. Porque o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, vai trazer uma mudança de vida sobrenatural. E as pessoas vão olhar e vai dizer, o que aconteceu? A pessoa, ela morreu mesmo, né? Eu tive com uma pessoa essa semana, essa pessoa está recebendo uma grana retroativa e ela disse assim que alguns da família dela disse, você vai dizimar esse dinheiro retroativo e tal, não é? Aí ela disse sim. Mas por quê? Ela falou, porque é certo. Só isso. Porque é o certo. Aí ela falou assim, essas pessoas, pastor, elas me questionam
sobre isso, né? E eu faço isso não para ser visto, não por uma obrigação, porque os outros irmãos fazem também, mas eu faço por amor e fidelidade a Jesus, porque Ele me deu tudo que eu não merecia. E eu sou extremamente grato. Eu falei, então significa que é um sinal de alguém que se converteu, entendeu que não é o dinheiro ou as suas outras atitudes, né? Não é tão somente por causa de um regimento, por causa do estatuto, por causa de uma norma, por causa de um constrangimento numa comunidade, né? É por causa de alguma coisa entre você e Jesus. É por isso que as pessoas se arrependem, e esse é um arrependimento verdadeiro, elas se entregam a Ele e elas vão viver uma vida voltada para Ele, independente das outras vozes. Elas conseguem ouvir a voz de Jesus e vivem por essa voz, a voz de Jesus, não pelas outras vozes, né? E a nossa fé que nos faz crer, tão somente crer na palavra de Deus, né? Se Deus está nesse negócio, nós também estamos, e nós sabemos que no final, que para nós ainda não chegou, mas Deus já tem um bom conhecimento disso, e então tudo está certo para aqueles que são de Jesus. No final vai dar tudo certo. E essa é o conteúdo da nossa mensagem. Quando você vai na sua comunidade pregar, você não precisa de pregar, irmãos, muita outra coisa a não ser arrependimento e fé, né? Tem irmãos que já querem começar, porque conhecem um pouco da vida da outra pessoa, querem começar sobre a avareza, sobre a fofoca. Não, essas coisas todas elas vão morrer a partir desse momento em que essa pessoa se arrepender e exercer fé em Jesus Cristo. Tudo isso vai morrer em nome de Jesus. E nesse contexto que a gente está vivendo hoje, arrependimento e fé nunca foi tão profundo e significativo, né? Infelizmente, Deus está falando muito com a igreja, mas parece que a igreja está resistindo a escutar Deus. E o mundo sente, não é porque Deus está tratando com o mundo, Deus está tratando com o povo dele, né? Só que o povo dele está resistindo. E enquanto a gente estiver resistindo, Deus vai continuar tratando. Então, assim, Deus tem que incomodar muito com essa questão de arrependimento, sabe? Da gente voltar nos pequenos detalhes da vida, tentar entender as coisas, ver algum jeito de tentar para melhorar, porque certamente dá, né? E falar disso para as pessoas também, né? A gente está vivendo um momento que é para reflexão de arrependimento interno, porque nada acontece por acaso, e principalmente para a gente, né, que se diz cristão. Isso tem me incomodado muito nas minhas orações, Deus tem me incomodado muito de falar mais para as pessoas à volta, que elas precisam se arrepender dos seus pecados, que elas precisam buscar Deus com a oportunidade. Porque ontem saiu uma pesquisa que mexe muito com a gente, e acho que tem um cristão mais ainda, porque ele começa a ficar com a cabeça doente. O que o Covid matou até agora é mais do que a guerra do Paraguai, que foi desastrosa no Brasil, e é mais do que a gripe espanhola, que na época também foi um desastre do país, foi onde a gente mais perdeu pessoas, né? Então, assim, não dá para você olhar para esse número e achar que não, por acaso, é só mais um número, é só mais uma estatística. As pessoas não podem ser estatísticas, e nós, como cristãos, não podemos crer que tudo está acontecendo por acaso, né? Senão Deus não faz controle das coisas. Deve ter graça mesmo para a gente, como igreja, entender melhor essa questão de arrependimento. Eu gosto dessa simplicidade da mensagem. Dá uma olhada lá. Vamos ver se é lá. Por quê? Mesmo em meio à pandemia, para mim fica muito claro que Deus está trabalhando, né?
de que não é OMS, não é Bolsonaro, não é esquerda, direita, não é médico, não é movimento de médico que controla esse negócio. Não. Né? Nós temos visto Deus cuidando, Deus trabalhando. Né? 2 irmãos que têm problemas renais, os caras, né? A família inteira pegou Covid. Os caras já fizeram cirurgias, tratamentos, São Paulo, transplantado, aquela bagunça toda que você puder pensar. Ficava no balão 24 horas no carro. Tem gente que anda com um balão do lado. Um fator genético. E aí pegaram todos os problemas. Todo mundo pegou Covid. Um foi e o outro. Um morreu. Os outros que têm o mesmo problema, todo mundo está lá. Meu cunhado, tem alguém que tem comorbidade igual ele tem, cadeira de roda, o coração lá funciona um pouquinho, né? E passou a sintomática. Ontem eu atendi uma cliente. Deus está no controle. É a minha menina, mora em Brasília, ela é asmática e alérgica, e ela tem um monte de complicação. Ela e o esposo pegaram e venceram. Tá certo. Aí eu falei ontem com o Maurício, falei, gente, Deus sabe quem que ele vai levar, quem que ele não vai levar, quem que ele quer, quem que ele não quer, Quem que ele está tratando? quem ele está tratando, quem ele não está tratando. Então, não cabe quem, cabe a nós somente servir e deixar todo mundo. Não é? Nós somos impotentes, vulneráveis. Meu Pai do Na céu. fé você crê no sobrenatural. Né? O sobrenatural diz que Deus é Deus e ele pode fazer do jeito que ele quiser. Talvez quem fica tem que fazer isso uma pergunta, não é? E a pergunta é: por que fiquei? Né? Meu sogro foi e eu me perguntei: por que ele que foi e eu que fiquei? Não é? E talvez a resposta é uma só, né? Porque Deus quis assim e Deus tem algo para fazer através de você. Se você não se atentar para isso, em fé, em arrependimento, naquilo que Deus tem para fazer, você vai embora uma hora dessa, porque você não fez isso também, vai embora fazendo ou não. Mas é uma chance para nós que ficamos. Nós que ficamos aqui, nós precisamos ter alguma coisa para fazer de verdade, né? E eu falo para o pessoal, não é comer, não é beber, não é comprar casa, trocar carro, casar ou não casar, não é isso, não é? É alguma coisa entre nós e Deus que precisa ser acertado e Deus está dando tempo para a gente acertar. E é uma coisa entre nós e Deus, de coisas que nós precisamos ser luz e testemunhar para as pessoas que estão ao nosso redor e elas olharem para nós e conseguirem ver Jesus e dizer: isso não é uma utopia, isso não é utopia. A igreja não está aqui, o evangelho não está aqui por conta de uma utopia, não é uma utopia, né? Jesus, ele vive e reina e ele é Senhor sobre as nossas vidas. Vamos ficar aqui o quanto ele quiser que nós fiquemos aqui, ele vai nos levar a hora que ele quiser nos levar, porque ele é o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. Ele que permite coisas mesmo, né? Permitiu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, Paraguai, né? Ele é que permite, por conta de quê? Por conta do pecado. O pessoal está pecando e Deus está permitindo coisas mesmo, já tem uma história. Agora Deus está no controle de todas as coisas, né? Ontem eu vi uma entrevista do libanês brasileiro que foi passear lá para ver os parentes. Antes da explosão, segundos antes, ele estava indo na avenida principal, a 3 quilômetros de onde foi a explosão. E na mente dele disse: não, vira direita aí, entra aí. Mas que eu vou virar à direita, né? Entra aí. Porque quando ele entrou, a explosão passou em linha reta, mas como ele virou, os prédios que estavam ao redor protegiam o resto ao redor. Né? Você vê que Deus. Então, quando a irmã Jonésia fala assim: parece que liga uma luz, né? Não parece, liga a luz mesmo. Liga os céus, né? Não parece ligar a luz, né? Liga a luz mesmo, né? E é o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, né? Então, há uma oportunidade, Amém? Vamos orar? Quando os irmãos forem orar, né? Lembrem aí, né? Se você conhece alguém que está lutado, né?
gente está vivendo um pouco isso tem lá na minha sogra, lá em casa também, na casa do Wagner, né? Esses dias, na casa do Lincoln, da Líria, né? Não é só aquele momento, né? Depois passa um mês, a Sara me perguntou, minha mãe, hoje estava ruim. Será quanto tempo que demora isso? Eu falei, olha, tem gente que sofre seguidamente assim uns 3 meses. Tem gente que sofre mais. Enquanto não terminar o luto, as dores ainda são a nível até físico, né? Na hora que o luto terminar, então essas dores vão diminuir bastante, tudo, as lembranças e as saudades ficam, mas as dores elas vão diminuir, vai cicatrizar uma ferida, né? E tem gente que precisa nos ajudar também, né? Porque tem gente que luta para a ferida ficar aberta, né? E aí você tem mais complicações. Então a gente precisa de confiar no Senhor, crer no Senhor e deixar Ele cuidar de nós, porque nós ficamos aqui, para que Jesus feche essa ferida. Fique então só as cicatrizes cheias de saudades, né? É preciso isso. Pai, nós queremos louvar o Senhor nessa manhã, te agradecer, já oramos aqui, nossas vidas estão nas mãos do Senhor, a vida dos irmãos que estão infectados estão na mão do Senhor, daqueles que não estão, mas acham que estão nas tuas mãos, aqueles que se recuperaram estão nas tuas mãos, aqueles que foram embora também estão nas tuas mãos. Nada foge do controle do Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude, meu Pai, porque estamos escrevendo uma história. Precisamos escrever uma história com responsabilidade, é uma responsabilidade com o próximo, responsabilidade com o Senhor, com o Evangelho. E também, meu Pai, eu quero colocar a igreja diante do Senhor, essa igreja que sofre psicologicamente, que está nessa luta, nessa guerra psicológica. Muitos irmãos se tornam até enfermos, porque psicologicamente estão fragilizados. Meu Pai, então que o Senhor fortaleça eles, para poder, meu Pai, que mesmo que o corpo esteja debilitado, o seu espírito e a sua mente, a sua alma estejam preparados no Senhor para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.